bem? Eu sou o Sérgio Meu nome é Silvia. e esse é o canal Estandarte do Amor. Falamos aqui de vida sentimental, amém? E hoje, gente, nós vamos falar de batalha espiritual, amém? Fiquem até o final desse vídeo porque com certeza vai ter livramento, amém? E vai ter libertação para sua vida, com certeza. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, mais um vídeo para nossa playlist aí, né, amor? De batalha Exatamente, espiritual. batalha espiritual. E eu quero enfatizar de imediato que aquilo que nós falamos aqui e compartilhamos não é nada pessoal, Com mas certeza. totalmente espiritual, gente. Então, se a pessoa que faz parte do contexto dessa história tá vendo aí, ou um parente, um amigo, não leve para o lado pessoal, entendeu? Porque Deus manda a gente testemunhar e compartilhar Exato, as batalhas vencidas. com Amém? certeza. Porque quem serve esse Deus é batalha vencida, com ele não tem derrota. Então, se você tem buscado, se você tem esperado na sua vida sentimental, de forma específica, porque Deus é Deus de pessoas específicas, você pode ter certeza que todas as vitórias serão entregues em tuas mãos, como foi o nosso caso nessa história que eu vou contar agora. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, essa história envolve aquele contexto aonde eu estava com câncer 1 ano, deitada em cima da cama, onde Deus veio ali para falar comigo, para me lapidar. Eu tive muitas experiências com Deus, né? E muitas experiências com Deus são em sonhos, entendeu? O que Deus nos proíbe, o que a Bíblia condena, é você compartilhar os seus sonhos, sufocando a palavra de Deus. Mas se você quer a palavra de Deus agora, nós temos aí também a playlist de Cantares de Salomão, que é um estudo bíblico que transformou o nosso casamento. Com certeza. Então eu te convido também para essa playlist maravilhosa. Aí tem 47 estudos. Faz um voto com Deus aí de assistir um por semana. Você vai ter uma vida sentimental transformada. Transformada, não é melhorada, é transformada. Com certeza. Porque a palavra cura, liberta. Amém? Amém. Então, não sei nem por onde começar pelo começo, né? Então, essa história envolve pessoas. Todas as batalhas espirituais envolvem pessoas, infelizmente. Não tem outro jeito, nem outra saída. Nós temos que expor. O que aconteceu? Eu tive um sonho, onde eu estava ali num vale, né? Então, nesse sonho, envolvia 4 pessoas. Eu, o Sérgio, mãe e filha. No caso, uma pastora missionária e a filha dela. E nós estávamos no vale, dentro de um vale, e dentro desse vale cantava louvor. Estava cantando o louvor ali, e a gente estava ali no vale, como se estivesse num ajuntamento, em congregando, uma coisa desse tipo assim. E de repente, essa moça, que é a filha dessa mulher, dessa missionária, deitava no chão, oferecendo sexo para o Sérgio. Né? E a gente estava naquela fase, naquele período que a gente não tinha relação sexual. Exato. Né? Então, aí quando ela deitava no chão, isso num sonho, tá? A Bíblia fala assim, quem tem sonho, conte como apenas um sonho. Eu não estou falando aqui que Deus me revelou. Estou contando um sonho, mas fica até o final que você vai entender o desfecho de tudo isso, trazendo o quê? Prevenção. Aqui o tratamento é preventivo mesmo. Entendeu? Porque tem muita gente inocente, viu, amor? Com certeza. Eu mesma era uma, se Deus não tivesse falado comigo, porque foi Deus mesmo, gente, falando comigo nesse sonho, hoje a gente não estaria aqui. Com certeza. Né? Então eu até deixei na comunidade avisando que a gente ia compartilhar esse testemunho, que outro casal caiu no laço do Satanás. Né? Porque não tem outro nome para chamar também, né? Inclusive, aqui em Miqueias, capítulo 3, a Bíblia fala assim, presta atenção no que diz a palavra primeiro. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Quem é profeta? Todos nós profetizamos. Aquele que fala da palavra de Deus está profetizando. Isso. Mas tem aquele povo do tal do disse, Deus manda eu te dizer, assim diz o Senhor, que nem está na Bíblia, mas aí a pessoa fala da mente dela, do coração dela, e não aquilo que de fato Deus está dizendo, que foi o que aconteceu. O laço veio através de uma profecia. O laço foi lançado na vida do Sérgio através de uma profecia. Então a Bíblia também vai falar que a mulher adúltera, ela anda à caça de alma preciosa. E esse ministério é de almas preciosas. Entendeu? Aí diz aqui a palavra assim, fala assim, ó. Fazem errar o meu povo que clamam paz, quando tem o que mastigar, né? Mas
apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, eu vos farei noite sem visão. Então, eles perdem a visão, entendeu? E diz mais aqui, a Bíblia fala assim, os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Quem são esses? Aqueles lá que falam um monte de coisa, entregam um monte de bobeira, que você vai passar nisso, naquilo, que vai dar tudo certo, e que Deus te chama para isso, que Deus te levantou para aquilo, para outro, aquilo, outro, e na verdade é tudo da carne, que foi o que aconteceu. Vocês vão entender já já. Só que a Bíblia vai falar, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, hoje Deus nos revestiu desse poder, dessa autoridade aqui para declarar o pecado aonde? Lá no mundo, no baile? Não. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, Satanás não vai no mundo. Ele vai dentro da igreja. Então, nós estamos aqui para declarar o pecado dentro da igreja. E isso não é nada pessoal. Inclusive, eu já percebi que nós somos mal recebidos em alguns lugares por causa desse canal, né? Mas não tem problema nenhum, porque Deus cuida de tudo. Então, o que aconteceu, gente? Sonhei que a gente estava ali num vale, estava de cama e tal, e contei o sonho pro Sérgio. O sonho foi tão traumatizante que a gente ficou em torno de 15 dias sem ir para a igreja. Eu falei, ó, não é tempo de ir lá. Olha, a coisa tá tão feia. A gente tá vivendo tantos últimos dias que para você ir para a igreja você tem que orar antes. Não é, amor? A gente já ia orando, já tava jejuando. Por isso que eu acho que Deus livrou, né? 15 dias sem ir na igreja. A gente tava num vale no sonho, né? E nesse vale cantava louvores. Tinha louvor no vale. Porque a moça, a tal moça, filha da missionária profeta do sonho, era do louvor. Ela era ministra do louvor, estava ali no louvor. Só que ela se deitava e se oferecia para o Sérgio no sonho. Aí, como eu estava doente, de cama, no sonho, eu ficava assim, em dúvida. E eu pensava assim, mas ele não merece também passar por isso que ele está passando comigo, não. Ficar sem ter relação nenhuma. E no sonho eu apoiava aquilo. Eu falava para o Sérgio, vamos entrar num acordo, deita com ela mesmo. Igual Sara fez com Agar. E no sonho, durante a relação sexual que o Sérgio tinha com a moça, o louvor comia solto. E ela sentia dores na hora da relação. Aí eu já ficava assim no sonho pensando, mas ela sente dor igual eu, então ele vai continuar frustrado. Aí no sonho eu perguntava assim pro Sérgio, quando acabava a relação sexual. Eu falava, você usou o preservativo? E ele mentia pra mim, ele falava, usei sim. Aí, resumindo, o sonho acabava depois eu entendendo e sabendo que a moça tinha ficado grávida do Sérgio. E eu falava assim pra ele no sonho, poxa, quebramos a aliança com o nosso Deus e a gente vai pagar caro por isso. Acordei do sonho, espantada, porque o sonho, quando é revelação, parece real, entendeu? Quando você tiver um sonho que parece muito real, você acorda daquele jeito assim, é uma revelação. Deus revela em sonho, tá em Jó 33:14. Eu não vou ler nem mencionar. Abre a Bíblia aí, depois testifica o que Deus fala no seu coração. Deus fala em sonho, gente. Deus fala em visão. O que ele condena é sair contando sonhos. Sonho, sonho, todo dia sonho. Isso não provém do Senhor. Aí a gente falou assim, vamos ficar um tempo sem ir lá, misericórdia. Foi pesado esse sonho, onde o Sérgio caía em adultério com a filha da missionária. Tudo bem, passou uns 15 dias, a gente voltou lá. Nossa, dá até cansaço de contar. Aí a gente voltou lá, né, já sabendo, esperto, que tinha algo maligno, tenebroso, né, porque Deus revelou e eu botei fé no que Deus falou pra mim e tudo foi confirmado. A gente voltou e sentou nos primeiros bancos ali, antes de começar o culto. Quando a gente sentou nos bancos, a moça chegou na igreja. A moça que eu sonhei, que tinha adulterado, né, caído no adultério com o Sérgio. E ela era solteira, não tinha marido. Aí ela foi passando pelo corredor assim, andou um pouco, passou por nós e olhou para trás assim pro Sérgio e falou assim, como que foi que ela falou, você lembra? Ela falou, ô varão, você Eita tem... glória, uma coisa assim, né? Você tem unção de levita. Olha aí. Eita glória, varão, você tem a unção de levita. Me procura no final do culto. Tipo assim, eu vou te inserir no louvor, no grupo de louvor. Nisso eu já fechei a cara ali. E o Sérgio ficou de queixo caído, porque ele estava ainda aprendendo a ter discernimento, a viver batalhas espirituais, né, amor? Foi bem no começo. Na hora que ela falou isso, já testificou tudo para nós. Porque a gente sabia que ela era do louvor, né? O sonho estava no louvor, entendeu? Num vale. Todo mundo ali num vale. O nosso vale era na saúde, era o nosso processo. O vale dela era onde? Vida sentimental. O que aconteceu? Na hora eu já fechei a cara, o Sérgio ficou sem graça.
E ficamos lá até o final do culto, tal. No final ainda ela perguntou o que eu tinha. Eu falei, nada não, tô com um pouco de dor, tal. E, infelizmente, gente, é assim que funciona. Por quê? Porque ela não estava bem com Deus. Por isso que eu falo para vocês, tem que ter propósito em todas as áreas da sua vida. A área a qual você não tem propósito firme nela, com Deus, é a área onde Satanás vai atuar. Se você não tem propósito na vida financeira, na vida espiritual, é lógico, é óbvio, na vida sentimental, na área da saúde, tudo tem que ter um propósito com Deus. Se você não tem um propósito, essa área vai afundar, vai dar ruim. Deus ele é específico, Deus ele é organizado nas batalhas. Resumindo, aí passou um tempo, né? Enquanto passou esse tempo, período aí de 2, 3 meses, ela estava no louvor, tudo bonitinho, bradando, profetizando, aquela coisa de Deus. E era de Deus. Não era o diabo que estava usando a moça, não. Era de Deus ainda. Porque Deus ele usa, né, amor? Com certeza. Né? O homem é falho e pecador. Então a gente não tá aqui para julgar, para condenar ninguém. Eu tô aqui para salvar, para compartilhar a experiência, para abrir os olhos do cego. Entendeu? Inclusive, né, essa moça, infelizmente, eu devia ter orado mais por ela, devia ter buscado mais por ela, mas eu também, tipo assim, eu tive que ver para crer. Eu não acreditei que ia chegar no nível que chegou. Passado mais ou menos uns 3, 4 meses, essa moça começou a se esfriar dentro da igreja. Esfriar, 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 e saiu do altar e foi pro banco. E ninguém entendia nada, nenhum membro entendia, né? A gente apenas respeitou o processo dela, e eu achava que era depressão, achava que era tudo, não sabia o que estava acontecendo. Resumindo, quando foi um dia, eu já tinha sido levantada ali, né, como obreira, tal. Eu estava na sala ali de obreiro, e ela estava na sala também, e a mãe dela chegou na sala, tal, e ela passou pela mãe dela e falou: "Ah, tô com minha vontade de dar um tiro na minha cabeça". Nisso eu fiquei em choque, porque tipo assim, eu não estava acostumada com isso ainda. É tipo, nossa, mas não é levita, obreiro, sei lá, e querendo dar um tiro na cabeça. Eu falei, tá, tudo bem? Tipo, ainda tive essa reação. E a mãe dela falou, tá nada. Problemas aí, problemas, tal. Eu falei, amém, vou orar. Enfim, para não adiar muito. Depois, sabe o que aconteceu? A barriga dela começou a crescer. Aí não tinha como esconder mais. Resumindo, gente, tudo que era para ter acontecido com o Sérgio, comigo também, né? Porque a gente é uma carne só. Aconteceu. Só que com outro casal. Ela ficou grávida de um rapaz que era levita também. Era não, é levita também. Engravidou dele que tinha 2 filhas, né? 2 crianças pequenas e acho que não sei se vivia ou não com a esposa, mas esperava ainda sair o divórcio e ele ficou com ela. Largou da esposa lá, da família lá e ficou com a moça e tá com ela, creio que eu até hoje. Então, o que a gente entendeu com isso? Deus nos trouxe um livramento, um grande livramento, assim como Deus quer trazer nesse vídeo aqui para você que acha normal o seu esposo ir sozinho para a igreja, né? Tem homem que deixa a mulher em casa e vai sozinho para a igreja. Entendeu? Tem mulher também que faz isso. E Deus não está nisso mais. Acabou, gente. Nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso que a gente vê tanta destruição, viu? Dentro da igreja, adultério, fornicação, traição mesmo das feias. Por quê? Porque tá faltando sabedoria, discernimento, né? E ter um olhar mais apurado sobre isso. Entendeu? Então eu tô aqui para falar de forma simples e objetiva e verdadeira. Deus, ele quer te preservar de passar por isso. Deus nos preservou, né, amor? Através de um sonho. Muito. Um sonho Com tenebroso. certeza. Tudo que eu sonhei se cumpriu. Só que com outro casal. Veio a destruição, ela foi usada ali para destruir um casal. Entendeu? E o alvo de Satanás era eu e o Sérgio. Entendeu? Porque, de certo, sei lá, acho que desejava muito ter alguém e sentiu inveja, não sei. E teve pressa, não soube esperar no Senhor, não confiou que Deus trabalha na área específica, mesmo sendo filha de pastores, estando no altar, comandando o louvor. Isso é gravíssimo. Isso é muito sério. Então, a Bíblia vai chamar esse tipo de coisa do quê? Vagabundo espiritual. Entendeu? Então você tem que trabalhar de forma específica em todas as áreas da sua vida. Deus nos levantou para falar de forma específica na vida sentimental, que destrói todas as outras áreas. É como um fio de novelo que puxa ali, ó, vai derrubando tudo.
Então a Bíblia fala, né? Passei pelo campo do preguiçoso, tá em Provérbios isso, né, irmão? Isso. E o muro dele estava em ruínas e o campo dele cheio de urtiga, cheio de espinhos. Então, gente, o rei Salomão falou para a Sulamita. Acho que a Sulamita falou, né? Eu sou a rosa de Saron, coisa desse tipo assim. Ele falou: você é o lírio entre os espinhos. Ou seja, a vida sentimental é uma área espinhosa, uma área muito delicada, onde tem muita inveja, muito olho gordo, muita cobiça, entendeu? Então, a gente passou por isso através do quê? Creio eu de que foi cobiça. Não tem nada a ver com demônio, nem tudo é o diabo. Para quem fala aí que a gente fala de demônio aqui, que a gente demoniza tudo, isso daí é carne, carne pura. Porque a Bíblia fala, mulher adulta anda à caça de alma preciosa, não fala o demônio. Entendeu? Exatamente. Não fala o Lúcifer, fala a mulher mesmo. Então você que é mulher, você tem que se pôr no teu lugar também. Né? Porque eles não pregam doutrina de comportamento dentro da igreja. A gente não vê isso mais. Não tem. Não tem mais. Agora só tem profecia, só tem coisa que agrada o coração do homem. O evangelho agora está voltado para o homem. Não está voltado mais para a verdade verdadeira, para Jesus Cristo. Não tem exortação dentro da igreja. Por isso que Deus permite até esses canais aí. Exatamente. Entendeu? Porque dentro da igreja não tem, não, exortação. Você pode entrar lá seminua para fazer a obra. Tá desse jeito agora, que não pega nada. Entendeu? Você pode entrar lá com a roupa colada no corpo, né? Que não pega nada, não. É tudo normal. Eles normalizaram o pecado, normalizaram a sensualidade, estão normalizando o adultério também. E Deus nos levantou aqui em humildade para falar a verdade, compartilhar a experiência. Então, dentro de um contexto de muitas batalhas enfrentadas nesse lugar, essa é uma delas. Entendeu? Então é isso daí. Então, fiquem todos na paz aí, gente. Glória é bem a Deus. objetivo o vídeo. Eu quero só complementar, amor. Vai esticar só mais um Não tem pouquinho. problema não. Tá bom? Por que aconteceu tudo isso? Por que será que aconteceu tudo isso? Né? Espírito do quê? Sensualidade dentro da igreja. Vindo da liderança. Entendeu? E aí, Paulo falou, né? Temo que vocês... como é que fala? Que vocês se aparte da simplicidade das palavras deste livro, né? Alguma coisa assim. Do que é? Do que está escrito aqui. E aqui em Romanos, capítulo 12, né? A palavra tá bem clara. Bem clara e bem explícita. E é simples de entender. Não é difícil de entender, né? Eu vou ler rapidinho, ó. Capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu te pergunto, não só para as mulheres, mas para aqueles homens também que gostam de sensualizar, quando você vai para a igreja, será que a boa, perfeita, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você vá sensual para a igreja? Principalmente as mulheres. Falar o português claro, entendeu? Falar o português claro, você aí com aquele vestidinho colado, entendeu? Com decote, com roupa curta. É isso, entendeu? Espírito de sensualidade. Será que isso é, né, você apresentar o seu corpo como sacrifício vivo? E tá falando do corpo, não da alma, né? Tá falando do corpo. Tá falando do corpo, ó. De novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Pela misericórdia. Em sacrifício vivo. Gente, tá muito explícito. Sacrifício. O que é sacrifício? É você cobrir o teu corpo para ir para a igreja. Aí elas põem aquela saia da sereia. Você tá indo buscar a presença de Deus. Agora, eu duvido que se você for com a saia curta ou com um decote na frente de um juiz, para começo de conversa, nem pela porta você passa. Porque lá, pelo menos aqui na nossa cidade, se você entrar ali na frente, na porta do fórum, antes de você entrar na catraca, já tem lá na parede
um comunicado falando que você não entra de shorts, É. você não entra de roupa curta, você não entra de regata. Por quê? Porque você está indo perante uma autoridade. Imagina perante o nosso Deus. Verdade. Cadê o pudor? Cadê o temor das mulheres? Não tem mais, gente. Acabou. Hoje é exatamente isso que a Silvia falou. É só profecia pra cá, Deus manda te dizer e acabou, não tem É mais. complicado, né? Então Então, isso só aí pra mim resumir, se tivesse isso daqui sendo pregado, sendo vivenciado, né? Se tivesse essa vivência dessa palavra naquela igreja ali, nesse momento, tudo isso aqui não tinha acontecido. Aquela mulher não tinha caído do jeito que caiu. Entendeu? Mas não, é o que Paulo falou. Temo que vocês se apartem da simplicidade dessas palavras, né? A gente foi também aí visitar um pastor uma vez. E o que aconteceu? Chegou lá, tudo isso que a gente está falando aqui. Aí no meio da semana ele foi fazer uma visita no nosso salão. E a Silvia falou, não vou falar nada. Falei, tá bom, não fala. Aí ele veio e perguntou. E aí a gente não pode mentir. Você vai mentir? Vai fazer papel de filho do capeta? Falando português claro? Não dá. Falou, pastor, não dá, é isso, isso e isso. Entendeu? As mulheres estavam assim, assim, assado. Eu falei pra ele que eu vi dentro da igreja o espírito de Jezabel, né? Que Satanás fala que não existe pra passar pano pro diabo. E eu vi isso lá. Tava pairando nos ares assim, ó. Um simples movimento que a moça fazia no cabelo, uma das. Você via o peso da potestade do principado, Jezabel, espírito de sensualidade. E elas com aquele manto de Cristo, não sei o que é aquilo jogado no ombro assim, que é um troço sagrado, desculpa falar assim, que eu não sei também o que é. Só que a saia parecia que estava indo para um baile. Então, não bate uma coisa com a outra. E eu falei pro Sérgio, eu não vou falar nada, mas aí ele perguntou. Foi a pior coisa. Aí qual que foi a resposta dele? Ah, irmã, mas aí você... Como é que ele falou? Ele falou, você não vai querer que eu pregue sobre vestes, né? Olha só que absurdo. Falei, não, eu tô falando porque o senhor perguntou, foi o que eu vi. Então, para você, pastor, pastora que tá me assistindo, tem que pregar assim, porque senão tuas ovelhas, principalmente você, vai pro inferno. Vai mesmo. Entendeu? Porque santidade não tem como negociar. Isso não tem nada a ver se é calça ou saia. Isso, elas usam de hipocrisia. Não interessa. Ah, eu tô de saia, mas eu tô parecendo uma... Como que chama? Saia tubinho? Aquela saia da sereia. Entendeu? Não bate, meu. Não dá. Entendeu? O pastor era daquele que girava no manto, gente. Homem de Deus mesmo. Cheio de unção. O que aconteceu com ele? Mais de um ano. Faz o quê? Um mês e meio, mais ou menos, que eu encontrei com ele. Desviado. Faz mais de um ano que ele tá desviado. Ele, a esposa, todo mundo desviou. Desviou, fechou as igrejas, né? Fechou a igreja e desviou mesmo. Sérgio encontrou com ele, acho que tava bebendo, fumando. E voltou pro mundo, entendeu? Pesado, hein? Entendeu? Por causa de quem? Espírito de Jezabel. Pois é. Entendeu? Então, acho que a gente tem que prestar mais atenção na simplicidade dessas palavras, entendeu? Tá explícito aqui, gente. Entendeu? Tá muito simples de entender, não é difícil, né? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. É simples de entender, não tem que desenhar, entendeu? Um lugar que era pra se esconder. É um lugar que você tem que ir pra se esconder. Aí a pessoa quer se mostrar. Então vai num baile, vai no forró, que Deus vai te honrar muito. Se você usar essa roupa aí pra ir num baile no forró, Deus vai ver a sinceridade no seu coração. Desculpa, eu fico indignado mesmo, entendeu? Porque... Não na igreja, que é lugar santo. Porque A gente não é bem-vindo mais não, gente. Nas igrejas, não. A gente não é. Porque parece que o demônio desgraçado, maldito, quando vê a gente chegando, já sabe. Já sente que nós não presta pra eles. Vai ter confronto. Então. Mas eu quero falar que não é nada pessoal. Não entendeu? Pessoal. Eu fico triste até. Porque a gente quer congregar, mas tá difícil. Não consegue. Aí Então, fala que os endemoniados é quem faz tatuagem, quem tem tatuagem. Mas a sensualidade tá comendo solta aí, ó. Tem laço preparado de adultério aí, ó, pro teu esposo. Você, mulher que tá na inocência dentro da igreja, viu? Aí, eu mudo de lugar na cara dura. Se sentar uma mulher na minha frente ou do meu lado e começar a fazer graça com cabelo ou com roupa, eu mudo de lugar na cara dura. Já fiz isso. Direto a gente faz isso. Eu mudo mesmo. Pode olhar com cara feia, pode olhar torto, pode jogar praga, maldição. Tem um monte de testemunho pra falar sobre essa história dessas duas aí.
Eu vou gravar mais um vídeo agora. Ora aí, amor, por favor. Amém. Queimando a pombagira. Vamos falar sério aqui. Ora queimando esse demônio desgraçado. É uma pombagira. Ah, mas não existe esse nome na Bíblia. É o exército de Satanás que ele mesmo se intitula. Ele mesmo se Se ela gosta intitula. de ser chamada de pombagira, então é isso aí que vai chamar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nos colocamos agora na Tua presença, meu Pai. E eu venho agora, meu Pai, nessa batalha espiritual, meu Pai, por todas essas mentes, meu Pai, por essas vidas, meu Pai, que estão assistindo agora, meu Deus, esse vídeo, meu Pai. Que essa oração, Pai, seja como uma flecha alcançando, Pai, trazendo libertação, meu Pai, sobre a vida dessas pessoas. E eu repreendo agora, com a autoridade que o Senhor me deu, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito chamado pombagira, você, espírito imundo, que traz a sensualidade para dentro da igreja, você, potestade chamado Lilith, que também alcança todas as mulheres da liderança, influenciando o espírito de Jezabel, seja todos repreendidos agora, que os teus tronos caiam por terra agora, em nome de Jesus, cai por terra agora, todo espírito imundo de sensualidade dentro da igreja, você que influencia as mulheres para se vestir mal, para ir para as igrejas, eu te repreendo, eu te paraliso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a autoridade que me foi dada, seja repreendido agora, seja queimado agora, 70 vezes 7, toda ação maligna desse espírito imundo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijos. Tchau, gente.